É abordar, queria dar a vocês o próprio conhecimento, o ato de conhecer e, por fim, a questão da dicotomia sujeito-objeto. Primeiro, dizer que este tema não é novo, mas nova existe nesse trabalho. Durante o desenvolvimento da história do homem, houve acontecimentos, mas o homem não se preocupava em saber, não se preocupava em saber em torno do conhecimento. Mas só já numa idade avançada da evolução do homem é que se refletiu em torno disso. E foi dessas reflexões que nasceu a meteorologia, a chamada teoria do conhecimento, com o objeto de estudo a possibilidade do conhecimento, o valor do conhecimento, a essência ou a natureza do conhecimento, e também as linhas de pesquisa revelam ainda os limites e até o problema da verdade do conhecimento. Por exemplo, uma das mais importantes questões do pensamento de Kant é o problema do conhecimento, é a questão do saber humano. Sim. Por exemplo, quando um professor introduz um tema, que não é um professor de escola primária, e usa o tema droga, ele não pode chegar numa sala, por exemplo, chega, senhores, drogas. Existem vários tipos de drogas aqui, mas você deve definir o que são drogas. É isso que eu primeiro vou dizer o que é conhecimento. Dizer conhecimento, a Bagnano diz que é uma técnica para a verificação de um objeto qualquer. E Maria Lúcia Aranha diz que é o ato de conhecer enquanto relação que estabelece entre a consciência que conhece e o objeto, o mundo conhecido. E também diz que é um saber adquirido e acumulado pelo homem. E também encontramos aqui John Locke diz que conhecer, ato de conhecer, é uma atividade do espírito pela qual se representa uma realidade ou um objeto. Por exemplo, o ato de conhecer não é sentar numa cadeira, mas é saber por que e como me sento nessa cadeira. O ato de conhecer não é eu estar aqui numa faculdade, mas é saber por que e como estou aqui na faculdade. E também no ato de conhecer encontramos dois elementos essenciais. Se tem dois elementos, não há conhecimento. Estou a falar de sujeito e objeto. Olha, o sujeito no ato de conhecer é um elemento ativo. É ativo por quê? Porque é ele que procura conhecer o objeto. E o objeto é um elemento passivo, porque deixa a conhecer. E também, no ato de conhecer, o sujeito realiza três movimentos. Primeiro, o sujeito sai de si. Segundo, está fora de si. E o terceiro, regressa. Finalmente, um objeto e uma relação entre sujeito e objeto. Onde nele, na relação do sujeito e objeto, encontra-se uma relação entre eles. Portanto, sujeito é uma entidade que conhece o objeto, e o objeto é uma entidade que deve a conhecer
pelo sujeito. Portanto, vou dar um breve resumo daquilo que eu falei. Gato, bem calado, afirma que o conhecimento é uma resposta a uma pergunta. E conhecimento não se pode confundir conhecimento com a sabedoria e nem com a inteligência. O conhecimento, portanto, é como o dinheiro. Quanto mais temos, mais vezes queremos. Portanto, aí eu tinha para buscar, para servir e estou grato pela vossa atenção. Pessoas e temos desconhecido e acabamos por conhecer com essas pessoas e é muito importante conhecer. Então, eu sei dizer, sentido às vezes, um exemplo prático da necessidade onde nós vivemos, o João e o Paulo, aqueles que conhecem a gente, mas sendo que o homem é o ser ativo, ele traz esses três movimentos, o homem ser ativo, quer dizer que ele conhece o objeto e o ser passivo, que obtém todos esses movimentos para ser conhecidos. Então, eu preciso, os seres humanos conhecer é que eu conheço João, eu preciso. Uma outra questão é a seguinte: falamos bem dos três movimentos que estão a realizar, que o sujeito sai de si, está fora de si, e regressa finalmente a si mesmo. Então, eu penso aqui saber que esses movimentos, os três movimentos que o sujeito realiza, o ser de si aqui é o sair do sujeito próprio ou da sua alma, ou da parte espiritual dele. Muito bem, sim. Proximidade, espiritualidades, essa diferença entre a proximidade do mistério e compreender. Diferença entre o mistério e compreender. O centro presente, dentro da Chile também. Para terminar o estudante, o primeiro ano já é uma mais-valia, não só para ele, mas também para o curso e para os futuros, para os colegas que estão no quarto ano que nem sequer conseguiram vir a apresentar uma pequena coisinha aqui. Uma semana de jornada científica dos estudantes, não é? Seria pertinente vermos mais estudantes do terceiro, do quarto ano a apresentar e não vermos estudantes do primeiro ano. Então, merece até, nós temos que começar a dar prêmios aos estudantes que acabam de entrar, e não estudantes do quarto ano, porque para nós é uma mais-valia vermos um estudante do primeiro ano a apresentar, porque ele, para nós, traz uma mais alegria e traz força para o curso e para o próprio estudante. Mas só quero comentar em relação à apresentação dele. Eu penso que das próximas vezes procurar ser mais calmo. Também porque está no primeiro ano, não é? Provavelmente ela não teve aulas de doutor Homem, mas já teve minhas aulas, não teve aulas de outros colegas que estão aqui. Talvez esse mês também de ver estudantes já estão no quarto ano. Preciso ser mais calmo e apresentar-se à vontade. A gente já é uma grande aventura que você teve com os estudantes do primeiro ano. Agora, eu só tenho uma questão em relação a essa questão do conhecimento. E eu só gostaria de saber de ti, quantos tipos de conhecimento conheces? E este é um tema que tu podes pegar um autor, esta é uma área ligada à epistemologia, que tu podes abraçar um autor desde já e discute a questão da produção do saber. E faltou ali falar das características. Boa tarde. Vamos continuar já. Faltou apresentar as características do sujeito e as características do objeto no processo da execução do conhecimento.
Podemos ver que o sujeito é ativo, tem vontade de conhecer, de aprender. O sujeito é mutável. O sujeito aprende. Enquanto que o objeto é estável. É estável, é passivo e não aprende. Então, são esses elementos que eu achei importantes. Depois, reagindo a um estudante que colocava uma questão aí assim, eu acho que às vezes que não podemos conhecer ou definir casamento. Então, esses textos, podemos dar exemplos como Leibniz dá também. A questão de Deus, por exemplo, Deus não pode ser definido, pode ser conhecido totalmente. Vou responder à primeira questão, segundo a qual que é o fenômeno de conhecimento. Portanto, segundo as minhas pesquisas, falar do fenômeno de conhecimento é uma coisa falar do ato de conhecer. Segundo as minhas pesquisas, é aquilo que eu disse, que o ato de conhecer é uma atividade do espírito pela qual se representa um objeto ou uma realidade. Há uma outra questão. O ser sujeito sai. O ser sujeito para aprender um objeto, sai espiritualmente ou materialmente? Bem, esse ser sujeito que se refere aqui não é espiritualmente e muito menos materialmente. Porque quando examinamos bem sobre o homem, Aristóteles distingue o homem em dualidade, onde o homem é composto por alma e corpo. Portanto, se for o homem, o homem é composto por alma e corpo. Então, se o sujeito ser espiritualmente fica o corpo, automaticamente morre. E quando o sujeito sai materialmente, fica o espírito também morre. Eu penso que esse ser do sujeito em si, portanto, como posso dizer, esse ser do sujeito em si é uma concentração para atender um dado objeto, para atender uma realidade. E aqui deu outra questão, segundo a qual quantos tipos, quer dizer, o doutor quer saber quantos tipos de conhecimento eu conheço. Bem, eu conheço 4 tipos de conhecimento. Conhecimento